Senhor presidente, Pode colar, com a palavra. Senhores senadores, senhor presidente, nós queremos levantar aqui uma discussão que o Brasil precisa, e o Congresso Nacional muito mais, trabalhar. Que é, senhor presidente, a questão da regularização fundiária do Brasil. O Brasil tem que entender e tem que decidir o que vai fazer com seus 800 milhões de hectares, como é que nós vamos fazer a nossa ocupação territorial, se vamos parar com essa área de agricultura que temos agora de 60 milhões de hectares, chegando a 230 milhões na pecuária e na agricultura, se nós vamos manter 60% de florestas, se nós vamos manter 100 milhões de hectares dos assentamentos de reforma agrária, 110 milhões de hectares nas terras indígenas, 120 milhões de hectares nos parques brasileiros, mais 25 milhões nas terras quilombolas, e por aí está mais ou menos desenhado o quadro da ocupação territorial brasileira. Nós precisamos dar segurança jurídica para os nossos agricultores, os produtores rurais, manter o direito de propriedade privada, porque o Brasil hoje, se fizer uma análise dessas terras indígenas, quilombolas, parques e assentamentos, hoje quase 70% do Brasil são terras públicas, terras da União, arrecadadas pela União. E o Brasil precisa, na democracia, manter a propriedade privada, para que possa desenvolver, para que possa investir. E essa insegurança jurídica no Brasil realmente está complicando a vida daqueles que querem investir, produzir, gerar impostos, gerar empregos, que o Brasil tanto precisa para desenvolver. Não é cobrando mais impostos, criando mais impostos, que nós vamos resolver o problema do Brasil. Quanto mais recursos nós tirarmos da sociedade, menos investimentos, menos empregos, menos impostos que vão ser arrecadados. Então, nós precisamos incentivar o desenvolvimento. Ontem mesmo, esta casa não derrubou o veto da presidente que dava incentivo ao turismo rural. Um absurdo se essa casa não derrubar esse veto e um absurdo do ato da presidente não incentivar o turismo rural, que daria alavancagem a emprego, a desenvolver o nosso interior, e que não tem justificativa nós não incentivarmos com o Brasil desse tamanho, com as belezas naturais que tem, com a gastronomia que tem, com a cultura que tem, não incentivar o turismo rural. E essa casa não derrubou o veto, infelizmente nós votamos contra o veto, não derrubamos. Mas, senhor presidente, nós estamos hoje na Câmara dos Deputados trabalhando na CPI da FUNAI e na CPI do INCRA. O Brasil precisa decidir se vai deixar com a FUNAI 110 milhões de hectares, ou 13% do Brasil, para a FUNAI administrar, ou mal administrar, em detrimento do apoio aos indígenas. 110 milhões de hectares e os indígenas miseráveis desse país. A FUNAI não tem competência para administrar 110 milhões de hectares, querendo chegar a 25% do território brasileiro. O INCRA também não tem, nos seus 9.600 assentamentos, capacidade para gerenciar esses 100 milhões de hectares com 1 milhão de famílias. Então, nós estamos fazendo a CPI para clarear isso, para ver onde é que vai os recursos. Se os recursos da FUNAI, do INCRA, vai para o assentado, vai para o indígena, ou vai para outros setores e para outros objetivos, outros interesses de ONGs, de pessoas que não fazem a política do indigenista, não fazem a política do assentado que precisa ser recebido. Nós tivemos, esta semana, uma audiência pública em Abelardo do Sul, Santa Catarina, onde lá, em torno de 1.500 agricultores, 5 mil em Santa Catarina e 900 mil agricultores no Brasil, estão há mais de 30 anos nos assentamentos e não receberam seus títulos definitivos das terras. Com isso não pode trabalhar, não pode investir, não pode fazer parcerias, não tem investimentos de bancos, e nós precisamos dar autonomia para esses agricultores, assim como para os indígenas. Então a CPI que está aí sendo trabalhada, senhor presidente, com certeza vai clarear isso e vai ter um objetivo só: resolver a questão fundiária, acabar com o conflito entre indígenas e sem terras e agricultores e dar ao Brasil uma política indigenista
e dar ao Brasil uma transparência nessa questão do indígena, que precisa de cidadania, que precisa de políticas públicas e acabar com o conflito de mais terras, que não é o problema de terras, nem para assentados, que já tem 100 milhões de hectares, senhor presidente, e os indígenas 110 milhões de hectares. Entendemos que a questão não é mais terra, mas sim uma política errada de governo nessa questão fundiária brasileira. Por isso, eu apelo a esta casa, os seus senadores, aqui o senador Gurgás, que é da Comissão de Agricultura do Senado, e os senadores e deputados, para que nós possamos nos debruçar, para buscar solução para a questão fundiária no Brasil, a questão indígena, a questão dos assentamentos, e com isso termos políticas públicas que realmente venham trazer o desenvolvimento da agricultura brasileira. E incentivar a agricultura brasileira, que com apenas 7% do território brasileiro, hoje produz 200 milhões de toneladas, tem 200 milhões de cabeças de gado, segura a exportação, segura a economia, segura o emprego e segura esse país em pé. Obrigado, senhor presidente.